espiritual. A minha versão é Almeida 21. Se tiver aí, meus queridos, Almeida 21. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus pais, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e nem o que ele havia feito por Israel. Que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Amém? Podeis assentar. O irmão Roberto já orou por nós, orou pela palavra. Meus queridos, esse texto, ele fala sobre a falha na transmissão da fé, destacando a importância, a necessidade de ensinar a geração que irá assumir futuramente a responsabilidade de defender a fé cristã, mas principalmente ensinar a evitar a negligência espiritual. A herança espiritual, ela não é hereditária. É preciso ser transmitida na prática por meio da convivência de um com os outros. E quando nós lemos esse texto, nós vemos aqui que já na parte A do versículo se fala de uma geração que se foi. Essa geração que se foi é a geração de Josué. Uma geração que teve o seu caráter espiritual formado nos dias difíceis que viveram no deserto, nas experiências extraordinárias que teve com Deus, mas principalmente pelo investimento espiritual que os pais fizeram na vida dos filhos. Mas essa geração de Josué, apesar da sua fidelidade, essa geração ela não teve a preocupação de transmitir a herança espiritual para os seus filhos. Eles priorizaram a guerra, eles priorizaram as conquistas, eles priorizaram os sonhos de construir a vida naquela nova terra. Mas não se preocuparam em transmitir a herança espiritual, no qual o seu caráter, o caráter deles foram moldados, no qual a sua maturidade foi aperfeiçoada. Isso mostra algo muito interessante. No contexto atual, por exemplo, meu irmão, nós vemos que a história ela tem se repetido. Nós vemos muitos pais hoje preocupados com o futuro dos seus filhos, mas apenas no quesito intelectual, profissional e moral, mas não existe uma preocupação dos pais no quesito espiritual. Há um grande investimento na vida dos filhos, no quesito recursos, através de tempo, através de busca, para que esse investimento se torne realidade. Mas você vê pouca preocupação em que seus filhos conheçam o Senhor e tenham um relacionamento pessoal com Ele. Nós não vemos essa preocupação dos pais em que seus filhos conheçam o Senhor e tenham um relacionamento pessoal com Ele. Permita-me contar uma história. Há muito tempo atrás, havia uma mãe que ela fazia parte de um lar dividido, e ela trazia os seus 3 filhos para a escola bíblica dominical. E, continuamente, ela estava na igreja com seus 3 filhos. Mas o pastor daquela igreja percebeu que nos 3 últimos domingos, ela veio sozinha para a igreja, sem os seus filhos. E o pastor, na saída da igreja, chamou aquela irmã e perguntou: minha irmã, está tudo bem com a irmã? Está tudo bem, pastor. Eu tenho percebido que a irmã tem vindo para a igreja, tem vindo para a escola bíblica dominical, mas a irmã não tem... Obrigado, irmão. Não tem
trazido os seus filhos não estão com a irmã, o que está acontecendo? Ela falou assim, olha pastor, os meus filhos, eles levantam cedo, todo dia para ir para a escola. E nos últimos sábados, nós temos levantado cedo também para ir visitar alguns parentes. Quando chega no domingo, eu fico com pena de acordar eles para trazer para a escola bíblica dominical. Então, deixo eles dormir em casa. Aí o pastor virou para aquela irmã e disse, olha, minha irmã, cuidado para isso não virar um hábito. Porque se virar, o desenvolvimento espiritual dessas crianças estará comprometido. Passou tempo e aquilo virou um hábito na vida daquela mãe. Ela começou a deixar os filhos em casa e cada vez mais começou a deixar em casa. 30 anos depois, aquela irmã estava dentro da igreja, fiel ao Senhor, ali naquela igreja, mas os filhos daquela irmã estavam no mundo. Por quê? Porque aqueles jovens não conheceram o Senhor. O processo de conhecimento foi parado. O desenvolvimento espiritual foi parado e eles não conheceram o Senhor. Essa história, meus queridos irmãos, ela é antiga. Mas hoje nós vemos muito isso acontecer. Muitos pais vêm para a escola bíblica dominical, mas deixam seus filhos dormindo em casa. O que isso quer dizer para nós, meus queridos? Quer dizer que falta posição bíblica da nossa parte. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, vai nos dizer o seguinte: vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Isso quer dizer o quê? Quando é que os pais provocam a ira aos seus filhos? Ele provoca a ira dos seus filhos quando não há disciplina, e o texto responde isso. Quando não há disciplina, quando não há instrução do Senhor. E quando a gente não tem posição bíblica dentro de casa, o que acontece, meus queridos? Nós nos tornamos pais superprotetores. Nós queremos proteger os nossos filhos materialmente, nós queremos proteger fisicamente na questão saúde, nós queremos proteger moralmente, mas há um descaso quando a questão é espiritual. Há um pastor que já está jubilado, já faz muito tempo que ele já está jubilado. Ele, uma vez pregando domingo de manhã na igreja, ele contou a história da família dele, e ele diz o seguinte: lá em casa é eu, a minha esposa e 3 filhos. Uma moça de 17 anos, uma outra moça de 15 anos e um rapaz de 13 anos de idade. E lá em casa é o seguinte: lá em casa eu tranco a casa, a gente sai para ir para a escola bíblica, a gente fecha a casa. À noite a gente vai para o culto de adoração, a gente fecha a casa. Não fica ninguém em casa. Mas houve um domingo de manhã, que estava todo mundo se arrumando para vir para a escola bíblica dominical, e o rapaz chegou para ele e disse: olha, pai, hoje eu não vou para a escola bíblica dominical. Aí ele perguntou: meu filho, mas o que está acontecendo? Você está se sentindo mal? Está acontecendo alguma coisa com você? Ele falou assim: ó, pai, não está acontecendo nada comigo, mas eu não estou com vontade de ir para a EBD e eu não vou para a EBD. Aquele pai pegou a cadeira, colocou em frente ao filho, sentou em frente a ele e disse: olha, enquanto você estiver aqui em casa, enquanto eu for responsável por você, enquanto você comer do meu pão, enquanto você for menor de idade, você vai para a escola bíblica dominical, queira ou não queira. Agora, quando você tiver de maior, você faz da sua vida o que você quiser.
Você faz o que você quiser da sua vida quando você for de maior. Mas enquanto você estiver sobre as minhas abas, você vai para a escola sim, queira ou não queira. Ele disse que falou isso e depois foi para o quarto chorar pelo filho diante do Senhor. E aí, o filho continuou indo para a escola bíblica dominical. E quando aquele filho se tornou adulto, um dia, ele disse que ele estava na sala, o filho veio chorando e abraçou ele. Falou: pai, obrigado, pai. E o pai, sem entender por que ele estava agradecendo: obrigado por aquele dia. Porque se não fosse a sua disciplina, se não fosse a sua persistência, eu jamais teria conhecido o Senhor e jamais teria dado valor às coisas espirituais. Mas por causa da sua insistência, por causa da sua disciplina dentro de casa, hoje eu conheço ao Senhor. Amém? Eu conheço o Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos uma herança espiritual para passar à nova geração. Herança que consolidou o nosso caráter espiritual. E nós não podemos, meus queridos, negligenciar essa responsabilidade. A geração que depende de nós hoje, ela vai ser a igreja do futuro. Como vai ser essa igreja do futuro? Será uma igreja que conhece o Senhor? Ou será uma igreja cujas pessoas não têm conhecimento do Senhor? No capítulo 2, no versículo 10 aí, ainda diz o seguinte: há essa expressão no versículo 10, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor. Meus queridos, conhecer é diferente de saber sobre. Há uma grande diferença em conhecer, e conhecer não é a mesma coisa de saber sobre. É interessante que essa nova geração, elas sabiam da libertação do povo de Israel pelo Senhor, com mão poderosa e braço forte. Essa geração, ela sabia como Deus abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Essa geração sabia que Deus falou com seus pais no Monte Sinai, passando a lei de forma audível, e o povo estremeceu. Essa geração sabia como Deus descia à tenda do encontro para falar com Moisés, e muitas vezes falar com o povo. Essa geração sabia como Deus protegeu o seu povo no deserto. Durante o dia, uma nuvem estava sobre o povo, protegendo-o do calor acima de 45 graus, e à noite, essa nuvem se transformava em uma bola de fogo, para proteger da noite fria de menos 10 graus. Essa geração, ela sabia como Deus sustentou o povo com maná durante 40 anos no deserto, e como Deus tirou água da rocha. Essa geração sabia como Deus abriu o Jordão para que o povo de Israel passasse e assumisse a terra prometida. Tudo isso eles sabiam, a geração sabia dessas informações. Essas experiências poderiam até ter valor, mas valor histórico para eles, mas não valor espiritual. Porque a Bíblia só tem valor espiritual para aqueles que conhecem ao Senhor. Amém? Mas para quem não conhece o Senhor, a Bíblia é apenas um livro qualquer. Vai contar uma bênção, vai contar a passagem, a maravilha de uma passagem bíblica para alguém que não conhece o Senhor. Ele não está nem aí, ele não vê motivo de alegria, ele não valoriza aquilo. Porque ele não conhece o Senhor. Mas as experiências contidas na Bíblia só têm valor para aqueles que um dia tiveram uma experiência pessoal com Cristo Jesus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sempre digo isso lá no presídio. A Bíblia é a palavra de Deus, e quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando conosco. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta retórica para os irmãos. Os seus filhos conhecem o Senhor através de uma experiência pessoal?
ou eles apenas estão acostumados a virem para a igreja? Isso é algo para nós pensarmos nesta manhã. Havia um pastor que ele batizou os seus filhos. Depois que ele batizou os seus filhos, ele foi incomodado pelo Espírito Santo. Ele falou assim: eu batizei os meus filhos, mas eu nunca vi os meus filhos confessar o Senhor Jesus. Eu batizei os meus filhos, mas eu nunca vi os meus filhos falar da salvação. Eu batizei os meus filhos, mas eu nunca fiz um apelo para eles aceitarem a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, ele começou a ser incomodado por essa questão. Ele perguntou para si: como foi que eu batizei os meus filhos, se ao menos tirar essas dúvidas? E quando foi no culto à noite, ele chegou diante da igreja e falou: meus irmãos, eu cometi um erro. Eu batizei os meus filhos, mas eu não perguntei se eles aceitam Jesus Cristo como Salvador. Eu não perguntei se eles têm uma experiência pessoal com Cristo. Mas eu vou fazer isso hoje, agora. Depois da mensagem, ele fez o apelo direcionado para os seus filhos. E aqueles meninos vieram chorando à frente, dizendo: eu aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu aceito. E aquele pai teve o seu coração confortado pela alegria de ter os seus filhos aos pés do Senhor. Em terceiro e último lugar, a geração de Josué provocou um caos na história do povo de Deus, quando negligenciou a responsabilidade de passar essa herança espiritual. Ele provocou um caos na história. Se você ler o livro de Juízes é um grande período de anarquia na história de Israel. Você vai ver lá que o povo vivia como uma gangorra de altos e baixos, sem estabilidade espiritual. Esse período durou 400 anos na vida do povo de Israel. E o versículo-chave de Juízes aparece 4 vezes em Juízes. Ele aparece a primeira vez em Juízes 17:6, quando diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo. A vida de cada um era guiada pela sua própria conduta pecaminosa. E esse versículo, que é o versículo-chave, ele aparece 4 vezes. Aparece em Juízes 17:6, Juízes 18:1, Juízes 19:1 e o último versículo de Juízes 21:25. Negligenciou aquilo que Deus havia excluído na sua palavra. Ou seja, a geração de Josué foi uma geração fiel a Deus, mas foi uma geração que negligenciou aquilo que Deus havia excluído na sua palavra. E mesmo aqueles que Deus levantara como juízes, tinha essa dificuldade de instrução da palavra. É interessante que, se você ler o livro de Juízes, você vai ver que Gideão libertou o povo da escravidão. Mas Gideão, depois, ele fez o povo pecar na idolatria. Jefté, ele libertou o povo da escravidão. Mas Jefté, ele sacrificou a sua vida em adoração. Se nós formos pegar no sentido literal do texto em Juízes, fazendo algo abominável ao Senhor, sem conhecimento da sua palavra. Sansão, ele libertou o povo, mas Sansão, ele contraiu um casamento mundano, um casamento que não honrava o Senhor. Então vemos que mesmo esses homens, sendo levantados por Deus, pouca instrução tinha da palavra do Senhor, pouco conhecia o Senhor, e por isso que esse período foi um período amargo da nação de Israel. Foi um período onde Israel viveu mais na servidão do que na libertação.
Porque a Bíblia diz que quando esse homem, que era referência para o povo, como líder, morria, o povo voltava a pecar. Então Deus mandava um adversário para o povo. E aí o povo clamava ao Senhor, e o Senhor ouvia o clamor, trazia de volta o povo, libertava o povo novamente, mas depois que esse juiz morria, o povo voltava a pecar. Veremos aqui, meus queridos, dois princípios, dois textos que mostram os princípios que foram ignorados por Josué e sua geração. O livro de Josué é um livro das conquistas. Há mais ou menos 31 reis que Josué venceu num período de 5 anos. 5 anos. Ele estava bem ocupado com a guerra. A sua geração estava bem ocupado em conquistar a terra. E negligenciaram exatamente esses princípios que eu vou mostrar nesses dois textos. Princípios esses que jamais deveriam ser ignorados ou negligenciados, porque comprometeu a geração futura, a geração que ia suceder a eles, a geração que ia representar a história do povo de Deus, a geração que ia anunciar as boas-vindas, a geração que ia anunciar a palavra de Deus. Então Israel, ele viveu no caos, porque a geração de Josué, ela foi omissa em passar a herança espiritual que eles haviam recebido. E herança espiritual você não recebe para guardar, você recebe para passar adiante, para que a história do povo de Deus continue, e o povo de Deus continue servindo ao Senhor em todas as gerações. Amém? Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, vai falar de duas coisas importantes, dois princípios importantes que deveriam ser obedecidos por Josué e por sua geração. Primeiro diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essa é a primeira coisa que havia de acontecer com aquela geração. Primeiro, a palavra de Deus deveria estar no coração deles. E se essa palavra estivesse no coração de cada um deles, era natural que eles ensinassem os seus filhos. Mas a palavra não estava no seu coração. A palavra não estava no seu coração. No seu coração havia o quê? Guerra. No seu coração havia sede de conquista. Havia prioridades que não eram válidas para aquela geração presente. Aquela geração que iria assumir. Essas prioridades foram boas para a geração de Josué, mas elas não acrescentavam nada à geração seguinte. A geração seguinte precisava de que esses homens tivessem com as palavras do Senhor no coração. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Agora o versículo 7. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Vocês percebem? Primeiro a palavra tinha que estar onde? No coração deles. Mas essa palavra não devia só permanecer no coração. Devia ser passada para a geração. Devia ensinar aos seus filhos. Falar sentado à mesa. Falar em uma conversa. Falar de manhã, na hora de dormir, na hora de acordar. A todo tempo eles deviam conservar a mente daquela geração fresca com as leis do Senhor, com a palavra do Senhor, para que essa geração ela pudesse conhecer o Senhor. Esse conhecer o Senhor era ter uma experiência pessoal com Ele.
Você só pode ter uma experiência pessoal com Deus quando você conhece Deus através da sua palavra. Em Deuteronômio capítulo 4, ele volta a repetir esses princípios. Deuteronômio 4, versículo 9 e 10, vai dizer o seguinte: apenas ficai atentos, ficai muito atentos para não vos esquecerdes das coisas que os vossos olhos viram, para que elas não se apaguem do vosso coração, durante todos os dias da vossa vida. Contai aos vossos filhos e netos. Então essa palavra não devia sair do coração, mas através dessa palavra eles deviam ensinar os seus filhos, os seus netos, a sua geração, para que ela continuasse o processo de fé. Essa transmissão da fé ela é muito importante, meus queridos. Se você quer que os seus filhos sejam pessoas que conheçam o Senhor, você tem que ter o propósito de ensiná-los, seja através do investimento que você vai fazer. E é por isso que eu insisto, meus queridos, muito, porque a EBD é um meio de investimento na vida dos filhos. A EBD é um meio de investimento na vida dos filhos. Se você traz os seus filhos para a EBD, você está investindo na vida espiritual deles. É aqui que eles vão crescer, se desenvolver e conhecer o Senhor. É aqui que vai acontecer a experiência pessoal, porque essa experiência pessoal, ela acontece através da palavra de Deus. O irmão aqui leu aqui que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E é mediante ela que a sua vida é transformada. Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando você lê a Bíblia, você é impactado, você é transformado, a sua vida, ela toma um novo rumo através das palavras, porque a palavra de Deus, ela é a verdade que transforma, é a verdade que dá vida, é a verdade que traz luz e direção para o seu caminho, amém? Agora vamos para os dois primeiros textos que nós lemos, fala de princípio, e os dois últimos textos que nós vamos ler, fala de resultado. Salmo capítulo 78, do versículo 3 ao 7, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Salmo 78, versículo 3 ao 7, diz o seguinte: o que temos ouvido e aprendido, e nossos pais têm nos contado, não os encobriremos aos seus filhos, contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que tem feito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinasse aos seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e contassem aos seus filhos, a fim de que pusesse a sua confiança em Deus e não se esquecesse das suas obras, mas guardasse os seus mandamentos. Amém? Que texto lindo, hein? Texto lindo. Esse texto aqui, meus queridos, é um texto que tem que ser aplicado em nossa vida diariamente, meus filhos, meus irmãos. Esse texto é um texto que tem que ser aplicado na nossa vida diariamente. Nós devemos ter preocupação com quem vai nos representar futuramente. É necessário que os nossos filhos conheçam o Senhor. É necessário que a nossa geração... Eu tenho muita preocupação com os jovens dessa igreja, com os adolescentes dessa igreja, com as crianças dessa igreja. Porque a minha preocupação é que elas venham conhecer o Senhor. E só é possível conhecer o Senhor através de uma experiência pessoal com Ele. Eu posso ter muita informação. E hoje os nossos jovens são muito bem informados, não é verdade? A internet está aí para dar muita informação. É muita informação na cabeça dos jovens e dos adolescentes.
Mas falar sobre, conhecer só os textos, ouvir sobre, não é a mesma coisa de conhecer. Você só conhece o Senhor através de uma experiência pessoal com Ele. Quando você tem essa experiência pessoal, você conhece o Senhor, amém? Então, bom que os nossos filhos possam conhecer o Senhor através da sua palavra, que os nossos filhos possam ter resultados nas suas vidas, do investimento espiritual que nós precisamos fazer. Meus queridos, precisamos investir, e investir pesado na vida dos nossos filhos. Investimento espiritual, para que eles futuramente sejam representantes do Senhor aqui na terra. Para que eles sejam a continuidade da herança espiritual que um dia recebemos. A herança espiritual que eu recebi, ela modificou a minha vida, transformou o meu caráter, ela consolidou a minha fé. Mas essa herança espiritual eu preciso passar para a minha geração, para a geração seguinte, para que eles continuem testemunhando, continuem aquilo que pela morte eu não posso continuar, mas eu continuarei através deles, porque os pais sempre estão presentes na vida dos filhos, seja de forma positiva ou seja de forma negativa. Os pais sempre estão presentes na vida dos filhos, para que um dia os seus filhos possam falar: essa herança espiritual é a maior herança que eu recebi dos meus pais. Que felicidade ouvir isso, meus queridos. Essa herança espiritual foi a maior herança que eu recebi dos meus pais. Toda a herança, tudo que o meu pai ensinou não se compara ao que ele deixou para mim, através do seu exemplo de fé, através do seu testemunho, através da prática da vida cristã dentro de casa, através do investimento, me trazendo para a escola bíblica dominical, me trazendo para o culto à noite, me trazendo para a igreja. Não se compara. Essa é uma herança gloriosa, que valerá para a vida eterna. Todo tipo de coisa que você deixar para o seu filho vai perecer aqui nessa terra, mas a palavra de Deus no coração dele é para a eternidade. Amém? É para a eternidade. O último texto que nós vamos ler, 2 Timóteo capítulo 3, mais um texto que mostra o resultado da herança espiritual na vida dos filhos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo, ele recebeu essa herança espiritual da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. Foi uma herança espiritual que ele recebeu e ele se tornou um grande missionário. Mas se esses pais não tivessem sido responsáveis em passar essa herança espiritual para ele, aonde estaria Timóteo na história? E aonde estarão os nossos filhos na história futura, se nós negligenciarmos a responsabilidade dessa herança espiritual? Meus queridos, se preocupe com isso, mais do que o tempo atual. O tempo atual nós estamos aí, com crentes firmes no Senhor Jesus Cristo, defendendo a fé. Mas a geração futura, ela precisa conhecer o Senhor, para que seja povo do Senhor, para que não viva o caos espiritual, para que não viva de altos e baixos, mas que tenha uma vida espiritual sólida, firme no Senhor, para que a igreja do Senhor continue genuína, através dos princípios, mandamentos, estatutos e leis que estão na palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que a sua palavra possa encontrar guarida
nos nossos corações. Amém.